Primeira lição: determinação. Nesta nossa primeira lição sobre a fé, vamos aprender o que é determinação. Em João 14, versículo 13, lemos a seguinte promessa do Senhor Jesus: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja o quê? Glorificado no Filho. Segundo os entendidos na língua grega, esta palavra pedirdes está mal traduzida. Teria sido melhor determinardes. Então, aqui está a primeira lição. Não precisamos pedir a bênção, e sim o que, irmãos? Determinar, exigir, mandar, ou seja, tomar posse daquilo que aprendemos pela palavra que nos pertence. Queridos, no momento em que nós entendermos, não é você estar aqui exigindo nada de Deus, não, é você pegar aquilo que Deus tem te dado pela palavra e aprender a determinar. Eu não aceito esse mal na minha vida, em nome de Jesus. Eu lembro muito bem, algumas pessoas que estão me acompanhando agora aí pelas mídias sociais, há muitos anos atrás, eu tomei um tiro nesse braço direito. Até hoje ainda tem um pedaço do fragmento aqui no cotovelo, né? E durante muitos anos, quando o tempo esfriava, era uma dor insuportável. Quem tem algum tipo de metal no corpo sabe o quão é insuportável quando o tempo esfria. E também tem a questão da lua, né? É terrível, é uma dor medonha. Mas isso veio a me incomodar até um certo momento. Teve um tempo que eu comecei a determinar: eu não aceito mais isso, essa dor, porque eu tinha que às vezes dormir por cima do braço, para aquecer o braço e não sentir tanta dor assim. Eu lembro que eu comprei um material que vem na farmácia, que você põe aqui para aquecer, é de plástico, é uma borracha, que aquece e alivia os sintomas, alivia aquela dor. E também lembro que eu nem usei tanto, porque eu comecei a determinar. Se eu usei 2, 3 vezes aquilo, foi muito. Comecei a determinar: eu não aceito mais isso na minha vida, eu não nasci com isso, essa dor vai ter que sair, em nome de Jesus. Determinei a bênção e graças a Deus, irmãos, Deus honrou, e graças ao nome do Senhor, eu não sinto mais essa questão dessa dor no braço. E o metal continua no braço. E Deus não permitiu que essa dor viesse a me incomodar novamente. Vamos continuar aqui. Há uma coisa nova que vamos aprender nestas lições sobre a fé. E sempre que aprendemos algo, devemos colocar logo em prática. Não devemos ser lerdos em tomar posse daquilo que é nosso. Quando o Senhor nos dá uma revelação, junto a ela, nos dá o que, irmãos? A bênção. Tem gente que perde muito por isso, irmãos. Deus dá para ele a palavra hoje. Ele, em vez de já começar a colocar em prática hoje, o que ele faz? Não é o momento. Não é o momento. Você tem que pôr logo em prática. É um livro que Deus dá para você fazer, é uma música que Deus dá para você fazer, é até uma mensagem. Eu, como servo de Deus, tem hora que estou dormindo, e dormindo Deus me dá uma mensagem. Quando eu levanto, eu tenho que já preparar aquela mensagem logo, senão eu vou perder aquela bênção. E aquela palavra, ela vai estar ajudando as pessoas. Essa palavra, aquilo que Deus me dá, é para mim fortalecer, é para tomar posse da bênção, mas também ajudar as pessoas para que o nome dele seja o quê, meus irmãos? Glorificado, exaltado. E nós não podemos perder a oportunidade. Tantas pessoas têm aprendido sobre fé, determinação, ela aprende. Mas na hora de pôr em prática, o que elas fazem? Elas recuam. Eu vou até pedir para vocês, por favor, quem tem caneta e papel em mãos, eu vou te ensinar algo muito importante agora sobre a oração. Quando você estiver orando, a palavra oração, ela é uma junção de palavras, ok? E eu quero que você anote o que eu vou te dizer agora. Você que está acompanhando aqui no santuário, e você de casa também, anote com detalhes o que eu vou lhe falar aqui agora.
Você vai escrever a palavra ora. Ora. Escreva aí, ora, por favor, ora. Não é orar, é ora. O-R-A, só isso. Vai colocar o sinal de mais, ação. Uma junção de palavras. Quer dizer o que aí, irmãos? Que eu tenho que orar e o que? Agir. Ação é atitude. É você agir. Quando você ora e age, põe do lado assim, ó, igual, o sinal de igual, resultado. Essa é a fórmula para você vencer. Essa é a fórmula para você tomar posse da bênção em nome de Jesus. Você precisa orar, porque tem muitas pessoas que estão de parabéns num quesito, ou no que se refere o quê? A oração. Estão de parabéns. Mas no que se refere à ação, a tomar posse da bênção, ela não está fazendo isso, irmãos. Como é que você quer ter resultado se você não age? Como é que você quer ter mudança na sua vida se você não está agindo? Ah não, eu estou esperando no Senhor. Amém. Davi, o mesmo Davi que disse que estava esperando no Senhor, ele também agia o tempo todo para que aquilo que Deus havia colocado como promessa se manifestasse na vida dele. E assim também é para nós nos dias de hoje. Quando você age, você ora, a mão de Deus, o poder de Deus se manifesta em teu favor. Já diz a palavra, o texto de Tiago, capítulo 5, verso 16, muito pode a súplica de um justo em seus efeitos. Mas se você não ora, se você não determina, não exige que o mal vá embora, como você quer ter o resultado? Não vai ter o resultado. Então preste atenção, vamos seguir aqui adiante. Aprendendo, não é isso? A determinar. Determinar, de acordo com Aurélio, é marcar tempo, fixar, definir, prescrever, ordenar, estabelecer, decretar e o que mais? Decidir. Você precisa estabelecer algo na sua vida. Eu lembro aqui mais um caso interessante no meu ministério de um irmão, tem muitos anos isso, acho que 2008, 2009, muito tempo já tem. O irmão, ele morava numa casa simples, humilde, que era um vão. Ele dividia a casa com o que, irmãos? Ele colocava os lençóis para dividir a casa. Aqui é o quarto e lá é sala e a cozinha. Ele fazia isso. E um dia ele passando num determinado local, ele viu lá um terreno que estava fechado, só murado, né? E ele colocou as mãos e determinou: esse terreno vai ser meu. Determinou. E aí esse irmão, ele começa a procurar o dono daquele terreno. E depois de muita procura, ele conseguiu achar o dono daquele terreno. E ele perguntou: você tem interesse em vender esse terreno? Moço, depende do valor que você for colocar. Ele: quanto o senhor quer? Ele disse o valor lá, acho que foi 20 mil na época. Ele falou: olha, o que eu tenho aqui agora é 2 mil. Imagina o que é determinar, o que é você confiar que Deus te deu aquilo ali. Eu tenho aqui agora 2 mil, vou te dar 2 mil e vou te dar 18 cheques. Imagina, irmãos. O cara tem que ter coragem e muita fé em Deus para fazer isso. Tem que ter muita ousadia de espírito para fazer isso. Se não tiver essa ousadia de espírito, obrigado. Se não tiver essa ousadia de espírito, você não consegue. E aí o rapaz: como assim? Vou te dar os 2 mil agora. E vou te dar 18 cheques. Todos os meses, pode colocar lá que vai estar, você vai compensar. Vai ser compensado. E o cabra vendeu, irmãos. Eu tive lá nessa cidade, fez um ano agora, num São João, e estava lá um casarão, uma mansão, coisa bonita, coisa linda, sabe? Abençoada por Deus em nome de Jesus. Então, queridos, aqui é um testemunho de uma pessoa que aprendeu a determinar, que chama a existência das coisas que não são, como se o quê? Já fossem. Às vezes nós queremos as coisas, mas falamos: eu não tenho condições, eu não posso, eu isso, eu aquilo. E quem é que lhe dá as condições? Quem é que te dá a semente?
É Deus que faz, irmãos. Mas para Deus fazer, eu tenho que aprender a tomar posse da bênção. Eu tenho que aprender a determinar. Eu tenho que aprender a agir dentro, de acordo com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Seguindo adiante. Quantas pessoas passam o tempo sofrendo, enquanto oram pedindo a Deus que as cure, solucione os seus problemas, salve os pecadores e faça uma porção de coisas. Não sabem que na verdade é o Senhor que tem estado o tempo todo esperando que elas determinassem para que Ele pudesse fazer o que, irmãos? A obra. Então Deus está esperando uma ação. Isso aqui é física. Deus está esperando uma ação da nossa parte para que Ele possa promover o que, irmãos? Essa reação. Qual é a reação? Liberar a bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Segundo ponto, determinar é exigir de quem? É claro que não podemos exigir de Deus. Não podemos mandar que Deus faça isto ou aquilo. Ele é o Senhor e nós servos. Mas determinar não é ordenar a Deus, e sim ao inimigo, que tire de nós suas garras e desapareça de nossas vidas, de nosso dinheiro, de nossas famílias. Determinar é obedecer ao Senhor. Quando agimos assim, descobrimos que este é o modo de fazer o inimigo, que, irmãos? Nos obedecer. Por favor, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4. Tiago 4. Tiago 4, versículo de número 7. Eu vou pedir que um de vocês faça uma leitura, por favor. Em nome de Jesus. Ô Júnior, pega esse microfone aqui, Júnior. Me ajuda aqui. Que alguém falar e sai no áudio. Por favor. Liga o outro receptor. A pilha está lá, ó. Liga o receptor primeiro, por favor. Eu vou pedir para os irmãos me ajudarem. Isso. Eu vou pedir para vocês me ajudarem. Eu vou fazer algumas leituras aqui. Vou pedir para vocês me ajudarem. Em nome de Jesus. Pega ali a pilha, por favor. Em nome de Jesus. Quem vai fazer a leitura para a gente aí? Testa, ver se está beleza aí, meu santo. Deixa eu abrir aqui o áudio. Licença, gente. Está aberto. Em nome de Jesus. Isso. Vamos lá. Em nome de Jesus. Quem vai fazer a leitura aí? Faz a leitura para a gente aí. Tiago 4, versículo 7. A irmã vai fazer a leitura. A tua irmã lá. A senhora faz na próxima. Tá bom, querida? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tá bom, amém. Feche o microfone, por favor, João. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e o que, irmãos? Ele fugirá. Então, nós temos que aprender. Se não tiver obediência a Deus, eu vou determinar. E o que vai acontecer, irmãos? Nada. É o que nós estamos vendo aqui, ó. Determinar é exigir do mal, não de Deus. E isso acontece quando você aprende a se submeter. Você se submete à palavra de Deus. Quando isso acontece, você determina, exige que o mal bata de retirada. E assim vai acontecer em nome de Jesus, queridos. Mas se eu não me submeto à palavra de Deus, como é que o mal vai sair? Submeter é o quê? É ser subordinado. É você se colocar na posição o quê? De servo. Em nome do Senhor Jesus. Continuando cá na leitura, por favor. Em nome de Jesus. Quando determinamos em o nome de Jesus, o poder de Deus entra em ação, realizando aquilo que queremos. Terceiro ponto da mensagem. A simplicidade das coisas de Deus. Pode parecer simples, mas este é o meio mais rápido e seguro de recebermos as bênçãos do Senhor.
Quando começamos a agir por este método de Deus, não somente obedecemos ao Senhor, mas aprendemos que Ele realmente funciona. Irmãos, a pessoa que já aprendeu a se submeter a Deus, à palavra de Deus, e já começou a colher os frutos dessa entrega, dessa dedicação, porque eu já provei de Deus, vi que Deus é bom, por que eu vou retroceder? Porque eu vou desistir? Então não vou continuar usando esse mesmo método que Deus tem aplicado na minha vida para alcançar a vitória. Não, eu vou usar o mesmo método, vou continuar usando o nome de Jesus, seguindo a palavra de Deus e crendo. Deus já me deu a vitória, eu tomei posse da minha bênção, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Seguindo, eu creio que Deus não fez nada complicado. Os homens sim, é que complicam o que fazem e tentam complicar também as coisas de Deus. Deus na realidade quis que as coisas espirituais fossem assim, para que até as crianças, as pessoas que têm alguma deficiência mental e gente com raciocínio difícil pudessem receber as suas bênçãos. As coisas de Deus são sempre simples e o que mais? Descomplicados. Eu ouvi uma vez um pregador falando: Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. Aí fiquei me perguntando: o que é que Deus complica? É cada coisa, cada asneira que a gente ouve às vezes, que a gente analisa assim, misericórdia. Não tem nexo, não tem nenhum fundamento bíblico isso. O que é que Deus complica? O que complica as coisas é quem? É o ser humano, irmãos. É homem que complica tudo. Deus não complica nada. Tudo que Deus tem para as nossas vidas está nas Escrituras Sagradas. Às vezes nós queremos buscar outros meios para alcançar as bênçãos ou para nos realizarmos na vida e acabamos nos complicando. E vamos querer colocar Deus está complicando a minha vida, mas eu tenho certeza que Ele tem um propósito nisso. Deus não está complicando nada. As coisas do Senhor, ok, irmãos? Simples. Vamos para o outro tópico da mensagem. Um desafio para quem crê. Se você determinar em o nome de Jesus, você pode estar certo de que a sua ordem não falhará. As palavras de Jesus não poderão passar, ainda que o céu e a terra, o quê? Passem. Vamos ver aqui, Mateus 24, 35. Vê lá, Júnior, dá para a irmã fazer a leitura, que ela teve a oportunidade é dela, em nome de Jesus. Mateus 24, versículo de número 35, em nome de Jesus. Faz a leitura, querida, por favor. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Amém? Observe, tudo passa dessa vida, mas a palavra de Deus, o que, irmãos? Não há onde passar. Então, com quem vou ficar? Com as coisas dessa terra, com as palavras dessa terra, ou vou ficar com a palavra de Deus? Se a palavra de Deus diz que eu tenho que determinar, eu vou o quê? Determinar. Eu não vou ter medo, mas não vai dar certo. Imagina se o Noé pensasse assim. Imagina se o Noé pensasse dessa forma, não vai dar certo. Até ele teria ido também naquele bolo dos incrédulos. Deus estava aborrecido com a humanidade, com o povo daquela época. E Deus, diz a Bíblia, que ele achou graça. Noé encheu os olhos de Deus. E Deus deu uma palavra para ele. Ele colocou aquela palavra, o que, irmãos? Em ação. Muitas pessoas zombando, caçoando, muitas pessoas não dando crédito àquilo que ele estava colocando. Ele continuou na missão conforme Deus havia colocado no coração dele. Eu sempre me pergunto, Noé era arquiteto? Noé era engenheiro? Não, meu querido. Mas tudo que Deus havia colocado para ele fazer, ele foi e fez. E no final deu o que, irmãos? Deu tudo certo. Então quando você segue as orientações de Deus, aos olhos do homem, aquilo que é para dar errado,
vai dar certo, porque foi Deus que te confiou, foi Deus que te deu a missão, é Deus que está orientando você. Não fica nessa, não, porque é que está difícil, é que está aquilo outro, irmãos. Use a dificuldade como uma oportunidade que Deus tem para operar o grande milagre na sua vida. Eu vou repetir, use as dificuldades como uma oportunidade. Deus vai operar um grande milagre através desta situação. Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver que todos os heróis da fé passaram por dificuldades, mas foi naquela dificuldade que aconteceu o quê? Grandes milagres. Então, quando você vive isso, você aprende a determinar, a tomar a posse da bênção, você começa a enxergar o mundo espiritual com outros olhos, e você começa a atrair coisas grandiosas da parte de Deus para a sua vida, que na verdade, coisas que já eram suas, mas que por você não aprender ou não determinar, o inimigo estava o quê, irmãos? Prendendo, retendo. Isso não existe, pastor. Eu te explico que existe. Se você pegar a história de Daniel, por exemplo, você vai ver que existe. Depois que o Daniel começou a orar e começou a agir, a determinar, o que aconteceu? Deus enviou o anjo lutou com o príncipe do rei da Pérsia lá, e foi aquela guerra, aquela batalha espiritual, e Deus diz a palavra que o Senhor ouviu o quê? As orações. Foi por causa das orações do Daniel, determinação. Ele fez um propósito com Deus, e Deus honrou a fé dele, meu querido. Por que você não está no propósito? Por que você está amarelando depois de tanto tempo na fé? Não, vai para cima, lute, determine que a vitória é sua, no nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Quando agimos sobre a palavra de Deus, podemos ter certeza da vitória. Por mais difícil e desanimadora que a situação possa parecer, usemos a nossa fé e soltemos a declaração do que cremos, determinando o que quisermos. Após termos determinado, podemos descansar, mesmo que os sintomas permaneçam e tudo pareça atestar que não conseguiremos. Mesmo que você tenha um diagnóstico negativo, ore e determine. E descanse no Senhor. Às vezes eu pergunto a alguns irmãos: e aí, irmão, como é que você está? Como é que está aquela situação? Aí o irmão me responde: pastor, está na mão de Deus. E sabe qual é a minha resposta? Eu digo para ele: então está em boas mãos. Está em boas mãos. A gente tem que colocar a situação na mão de Deus, descansar no Senhor, irmãos. Nós temos que aprender. Está na mão de Deus. É interessante que nós, quando trata-se de colocar na mão, a gente tem alguma causa na justiça. O que você faz? Procura quem? Uma causa para acionar a justiça. Você procura quem para acionar a justiça? Um advogado, não é verdade? E geralmente você procura alguém, qualquer advogado, alguém que você conheça, ou que alguém indicou, que seja de confiança, que vai estar ajudando você a ganhar aquela ação, ou pelo menos, dependendo da situação, não fazer com que você sofra tanto. Depende do caso, isso é muito relativo. Mas você procura o melhor advogado para julgar a sua causa. E quando fazemos isso, confiamos ou não naquele advogado? Claro que confiamos, porque senão nós ficaremos todos os dias: e aí, doutor? E aí, doutor? É na verdade. Confiamos tanto que sempre esperamos que ele nos dê o retorno. Dificilmente a gente liga: doutor, como é que está o andamento da causa? Dificilmente a gente faz isso. Ou seja, por que com Deus não conseguimos agir da mesma forma? Por que não conseguimos colocar na mão de Deus e confiar? É como diz lá no Salmo, por favor, abre lá, por favor. Salmo 37. Salmo 37. Quem vai fazer a leitura agora aí, em nome de Jesus? Quem vai fazer a leitura agora? Quer fazer a leitura, irmão Ivo? Quer fazer a leitura? Deixa o irmão Ivo fazer a leitura. 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5, em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém, só isso. Então, entrega a situação em quem? Ao Senhor, na mão de Deus. Confie nele e creia que o mais ele fará, querido.
Você entrega ao advogado, você confia que ele vai fazer a coisa acontecer. Que vai estar lá acionando a justiça, vai estar brigando por você. E por que não fazemos o mesmo com Deus? Deus estará brigando por você, irmãos. Deus estará guerreando as suas guerras em nome de Jesus. Deposite sua causa, deposite sua situação na mão de Deus, confie nele e creia somente que o mais ele fará na sua vida, em nome de Jesus. Voltando cá no ensinamento, em nome de Jesus, é o próximo tópico aqui, né, irmãos? Você é quem realiza a obra de Deus, correto? Você é quem realiza a obra de Deus. Agora que você sabe que é você quem determina, quem fixa os limites, quem diz o que terá ou não, pare de orar chorando, de se lamentar, suplicando que Deus, na sua bondade, lembre-se de você. Meu irmão, é você que realiza essa obra. Eu quero convidar você agora a fazer uma nova leitura. Abre, por favor, lá agora. Um irmão vai abrir em João 14, 12, e o outro vai abrir em Isaías 54, 17. Vamos fazer a leitura aí, em nome de Jesus. Vou fazer a primeira leitura de João 14, 12. Em nome de Jesus. Abre lá. Quem pode ler para a gente aí? João 14, 12. Levanta a mão que o mensageiro Júnior vai até você. Em nome de Cristo. Não se acanhe não, vamos participar, vamos interagir aqui. A força de Deus. Em nome de Jesus. Vamos lá. Quem? Pode ir. Vai lá. 14, 12. Só um minutinho. Tá ligado esse microfone, gente? Tá? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outros maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha aqui, irmãos. Que crê em mim fará o quê? Essas e obras maiores. Então quem faz somos nós, irmãos. Quem tem que fazer somos nós. Deus já fez a parte que ele tem que fazer, que compete a ele. Colocou aqui as escrituras. Enviou seu filho amado para morrer no nosso lugar. Nós temos que agir. Jesus disse: fará as mesmas obras que eu faço. Tudo que o Senhor Jesus fez, ele disse que nos dá também autoridade para fazermos. E fazermos o que, irmãos? Obras maiores. Obras diferentes. Em nome dele. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu estou te revestindo de autoridade para vocês continuarem a missão a qual eu comecei. Em nome de Jesus aqui na terra. Então a gente tem que continuar na missão. Aí, para a gente fechar essa parte, Isaías 54, 17. Quem achou aí? Para fazer a leitura para a gente aí, em nome de Jesus. Isaías 54, versículo 17. Em nome de Jesus. Vai na irmãzinha de novo ali, Júnior, para ela fazer a leitura. Vai, irmãzinha lá, vai lá. Os irmãos estão meio tímidos hoje. Vai lá, irmãzinha, faz a leitura aí. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a considerarás. A condenarás. A condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, da justiça que vem de mim, diz o Senhor. Olha aí, irmãos. Então ele diz: toda ferramenta que se levantar contra ti em juízo, tu. Quem é tu, irmãos? É Deus. É você que vai fazer. É você que vai determinar. Essa é a herança nossa, dos servos, dos filhos de Deus. Então nós temos que aprender a determinar, a tomar posse da bênção em nome de Jesus. Vamos botar cá no estudo que o tempo urge. Vamos lá. Comece a se alegrar na presença do Altíssimo. Ore sim, não para mendigar a bênção, mas para agradecer por ela, para dizer ao Senhor: você se encontra ao saber que tudo que você determinar, Ele mesmo fará por você.
Agora é como que se Deus estivesse lhe mostrando as suas reais possibilidades nele. É exatamente isto que Ele está fazendo. Você é de Deus, recriado em Cristo Jesus para o sucesso, para uma vida plena, para determinar o que quiser e vencer. Confesse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Determine a bênção. Ao invés de ficar murmurando, comece a se alegrar. Comece a agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele já realizou na sua vida. E muito mais Ele fará em nome de Jesus, para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Seguindo, finalizando aqui, último ponto: exemplos de pessoas que determinam. Na Bíblia encontramos inúmeros exemplos de pessoas que determinaram, se bem que talvez pouco conhecessem este termo, e foram bem sucedidas. Podemos destacar o caso do apóstolo Paulo na cidade de Listra. Estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fixando-se nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou, e o que, irmãos? E andou. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 10. Podemos observar, Paulo não orou para que aquele cidadão fosse curado. Ele determinou a cura, exigiu a cura. Podemos citar ainda o caso de Josué, ordenando que o sol e a lua se detivessem, fazendo com que aquele dia se espichasse por quase um dia. Então, meus irmãos, observe aqui, ele não orou Deus cura, ele orou determinando: saia dele, solte a vida dele. E é assim que nós temos que orar, irmãos, em nosso favor e em favor das pessoas. Você que está alimentando essa doença, solte o corpo dele em nome de Jesus. E tu tem que ter a fé. Observe que ele, fixando-se nele os olhos, vendo que tinha fé. Olha, Paulo viu que ele o quê? Ele tinha fé para ser curado. Paulo tinha fé para orar, para abençoar a vida dele. Mas Paulo viu também o quê? A fé do homem, para saber se o homem tinha fé para ser curado. O homem tinha fé para ser curado. E ele falou: levanta-te direito sobre os teus pés. E o cabra levantou e saiu andando e glorificando a Deus. Então, amados, essa é a nossa lição sobre determinação. Aprenda a ser um servo de Deus determinado. Aprenda a tomar posse da bênção em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E amém. Amém? Deixa eu orar primeiro pelos irmãos de casa aqui, em nome de Cristo, que nos acompanham.